Palavra de Deus, com o pastor Kleber Gregório. Abre sua Bíblia no livro de Dr. Lucas, capítulo de número 5. Lucas, capítulo de número 5 é a palavra de hoje para o teu coração. Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Pai querido, Pai santo, Deus de amor, nesse momento perante tua face, eu lhe peço que o Senhor me use com poder e grande glória para os teus filhos que nesta manhã ouvem essa programação. Fala conosco no nome do Senhor Jesus. Quando a obediência gera milagre. Amém? Oh, glória. Quando a obediência gera milagre, ok? Na realidade aqui eu quero trazer uma pequena mensagem expositiva sobre a pesca maravilhosa. Nós sabemos que esse texto ele é muito pregado. Nosso objetivo é levar você a compreender que mesmo diante das frustrações, a obediência à palavra de Deus pode liberar milagre e te conduzir a um propósito maior. Amém? Bom, todos nós já experimentamos momentos de frustrações quando nós trabalhamos, não é verdade? Nos esforçamos e mesmo assim nada acontece da maneira que nós esperamos. Foi exatamente o que aconteceu com Pedro, com seus companheiros. Em uma noite inteira de pesca, nada apanharam, nenhum peixe. Mas no entanto esse cenário de frustração se tornou um palco de um grande milagre quando eles decidiram confiar na palavra de Jesus. A obediência à sua voz mudou tudo. Então nós aprendemos que através da palavra de Deus, quando nós obedecemos, o milagre acontece. Nessa mensagem de hoje, eu quero falar sobre obediência que vai gerar um milagre na sua vida. Amém? Em primeiro lugar, a frustração humana, esforço sem resultado. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Frustração humana, esforço sem resultado. Trabalhou e nada aconteceu. Pedro e seus amigos, eles eram pescadores experientes, estavam acostumados, era trabalho deles, mas eles sabiam o que eles estavam fazendo, entendiam muito bem de pesca. Eles consertavam suas redes, consertavam seus barcos, eles olhavam para o tempo e sabia, ou seja, conhecia tudo sobre a nau, mas mesmo com todo o conhecimento e esforço humano, a rede voltou vazia. Trabalharam, remaram a noite toda, porque naquele tempo não existia motores e era braçal. Imagine você a noite toda ali, remando, a noite toda, lança a rede para cá, lança a rede para lá, e nada, com todos os seus conhecimentos, esforço, a rede volta vazia. Quantas vezes eu e você não vivemos isso em nossa vida? E parece que quanto mais nós nos empenhamos, nada de frutos, dedicações sem retorno, noite em claro, estudando, preparando a palavra de Deus, e nada acontece. A frustração, ela revela nossas limitações humanas, mas é nesse lugar de esgotamentos que Deus ele começa a agir. E Deus nessa manhã está dizendo para mim, está dizendo para você: eu vou agir na tua vida. Talvez você já se sentiu assim frustrado, como eu muitas das vezes. Temos que lembrar, é quando reconhecemos os nossos limites, que o milagre começa a se aproximar. Precisamos obedecer, porque mesmo sem entender, o milagre ele vem pela fé. Não é verdade? Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Jesus manda Pedro voltar para o mar. Mestre, pesquei a noite toda, nada apanhei. Pedro volte para o mar. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque Jesus pede o barco a Pedro emprestado. Pedro vai servir Jesus, mesmo depois de uma noite frustrada, mesmo depois de não pegar nada, cansado, ele vai servir Jesus. E Jesus, ele chama Pedro agora para voltar para o mar alto e lançar as suas redes novamente. Talvez Pedro vai dizer: poxa, Senhor, eu pesquei a noite toda. A noite é o momento estratégico para pescar. Durante o dia é mais difícil,
pouco mais sobre a tua palavra. Talvez a ordem de Jesus naquele momento não fazia nenhum sentido lógico, mas Pedro decidiu obedecer. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que Jesus fala. E o resultado foi o quê? Uma pesca abundante, que foi necessário chamar ajuda para recolher os peixes. O segredo do milagre está em obedecer a palavra de Jesus, mesmo quando ela contraria a lógica humana. Obedecer não depende de entender. Pedro entendia de pescaria. O que adianta entender e não obedecer? E tem momentos que eu falo: Deus, eu estou indo por quê? Para obedecer a tua palavra, porque a vontade não tenho mais. A vontade de abrir a igreja eu já não tenho mais, porque as pessoas não querem compromisso com a tua obra, com o teu reino. Mas nós temos que confiar. O que Deus tem te mandado fazer, que ainda parece sem sentido, eu estou vivendo isso. Eu falo: Senhor, até quando eu vou ficar com a igreja aberta, Senhor? Porque parece que ninguém quer obedecer a tua palavra. Eles querem o cargo, mas não querem honrar os encargos que o cargo oferece. Mas nós temos que confiar em Deus e obedecer. E aí vai vir uma bênção maior. Teve uma irmã que chegou para mim e ela falou: pastor, Deus manda te dizer que está vindo algo grande para a tua vida, para o ministério. E de pescador de peixe a pescador de homens. E Jesus disse, depois que volta, Pedro arrebenta na pescaria. E Jesus disse: Pedro, de agora em diante será pescador de homens. O milagre da pesca foi apenas o começo. Jesus tinha algo muito maior reservado. E às vezes nós não entendemos. Pedro recebe um chamado, deixa os peixes, deixa a rede, deixa o barco e vai seguir Jesus para alcançar vidas. Ele obedece novamente, deixando tudo e seguindo Jesus. Deus, Ele não nos chama apenas para viver milagres. Ele nos chama para viver com propósito, obedecendo a tua palavra. E o maior milagre é quando nós entendemos que fomos chamados, fomos alcançados pela sua infinita misericórdia para que nós possamos alcançar outras pessoas. O que você está disposto a deixar neste dia para seguir o chamado de Jesus? O que você está disposto a abrir mão? Pedro começou frustrado, Pedro começou cansado, Pedro começou derrotado, mas uma palavra do mestre mudou tudo. O milagre da pesca foi apenas a ponte para algo ainda maior. Um chamado para transformar vidas. Amém? Frustrações não são o fim, são o começo de um novo agir de Deus. Eu sempre digo que deserto não é para te matar, deserto é escola de profeta. Obedecer a palavra de Jesus libera milagre. O maior presente não é milagre em si, mas o propósito que nasce a partir dele. Jesus ainda está falando através da sua palavra. Sua palavra ainda tem poder. Os seus milagres ainda estão disponíveis para quem decide confiar, para quem decide obedecer. Deixo essa pequena palavra para o teu coração nesta manhã, nesse dia. Eu não sei que hora você vai ouvir essa mensagem, mas ela vai estar lá na nossa página no YouTube, e que você possa abençoar outras vidas em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Baruch Rabá, Bechei Adonai.